Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São João. Amém? E nesta noite iremos partilhar sobre o tema, na verdade, um tema partilhando a nossa fé, dando, na verdade, testemunho daquilo que vai no nosso coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então ler em João, capítulo 4, um texto bem conhecido, um tema em que esta mulher teve um encontro com Jesus e tornou-se uma testemunha viva. Amém? A mulher lá de Samaria, não sabemos o nome dela, mas sabemos que o Senhor mudou a sua vida e tornou-se, podemos dizer assim, na primeira missionária, né? Primeira obreira, aquela grande testemunha com que ela foi, na verdade, foi muito influente. A sua cidade pôde vir a conhecer Jesus através do seu testemunho. Amém? Vamos ler alguns versículos, então, não todo o texto, senão seria muito extenso, mas vamos ler os primeiros 15 versículos, depois iremos intercalar. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, então Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria, e foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, onde Jacó tinha o seu filho José, que tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse Jesus, falou com a mulher, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam, não se falavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-lo. Amém? Nós sabemos então o episódio. Jesus, na verdade, desenvolveu, explicou que água era esta, e nós sabemos que essa água, tendo-nos a referir, na verdade, com a palavra de Deus, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que sacia a nossa sede. Esta mulher conheceu Jesus, esta mulher experimentou refrigério na sua vida, amém? Ela experimentou uma leveza, experimentou o frescor de Deus na sua vida e não conseguiu ficar calada. Aquilo que está cheio o coração, fala a boca. Então diz no versículo 28, que ela em seguida, de que ela fez? Diz que ela tinha ido lá buscar água, levou os cântaros, mas diz então o seguinte, deixou pois a mulher, verso 28, o seu cântaro, amém? A sua missão era buscar água, mas ela deixou lá o cântaro e foi embora, amém? Porque tinha bebido uma água diferente, uma água que trouxe-lhe vitalidade, a vida eterna. Deixou pois a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, seus vizinhos, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E então o que é que aconteceu? As pessoas diante daquele testemunho, saíram, pois, as pessoas da cidade e foram ter com Jesus. Amém? Agora o verso 39. Então, diz assim o que é que aconteceu, eles conheceram Jesus, e então diz assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, pela palavra da mulher que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. E depois ter com ele os samaritanos, rogavam-lhe que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, amém?
Já não é pelo teu dito, amém, que nós cremos, pois nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Uma mulher que teve um encontro com Jesus, uma mulher que experimentou uma mudança de vida, uma mulher que testemunhou daquilo que Deus fez na sua vida aos seus vizinhos. Amém? E a palavra, né, a palavra vai crescendo, parece que é como uma bola de neve, e agora os vizinhos vêm também para ouvir e conhecer Jesus. Amém? Porque eles não iriam lá se ela não tivesse testificado, se ela não tivesse dado testemunho. Eles vieram, ouviram também, voltaram também e eles próprios deram testemunho a outros. E diz então aqui, e muitos mais, diz o verso 41, muitos mais. Então o povo começou a palavra, o testemunho começou a correr de um lado para o outro e aquela cidade de Sicar pôde, na verdade, experimentar um avivamento conhecendo ao Senhor Jesus. Amém? É isto que esta mulher fez, que nós somos chamados a fazer. Quando Jesus disse lá, antes de subir ao céu, aliás, nós somos pentecostais, e o grande segredo do Pentecostes é poder para testemunhar. Amém? É ousadia para testemunhar, é despir-nos da vergonha, despir-nos, na verdade, da timidez e falarmos aos outros com ousadia, sem medo de represálias, porque o Espírito Santo nos dá essa ousadia. Amém? Então somos convidados a partilhar a nossa fé. A obediência de levar o Evangelho aos outros. Partilha da nossa fé com os outros. Na verdade, a partilha da nossa fé com os outros, podemos dizer assim, chamamos aquilo que Jesus disse, vocês são minhas testemunhas. Dar testemunho ou testemunhar. Nós sim somos as verdadeiras testemunhas do Senhor. Amém? Nós sim somos as verdadeiras testemunhas de Jeová, do Senhor. Irmãos, e se os outros, na verdade, fazem com zelo, nós devemos fazer muito mais. Amém? Porque nós conhecemos, temos experimentado a vida, na verdade, uma nova vida em Cristo. Irmãos, testemunhar é contar aos outros o que Jesus fez e o que Jesus está a fazer na nossa vida, porque Ele não deixou de fazer. Ainda que estamos passando, às vezes, alguém dizia, é verdade, as tribulações fazem parte da vida, ou estamos passando por uma, ou estamos saindo de uma, ou estamos entrando noutra. Né? Então há sempre alguma coisa, mas também o Senhor também está sempre connosco. E também, mesmo em meio das tribulações, das aflições, nós podemos dar testemunho, porque também experimentamos os livramentos do Senhor, porque, irmãos, nós não podemos nos conformar, na verdade, mas temos que perceber que todas as coisas contribuem juntamente para o bem e não para o mal. Se Deus permite alguma situação aparentemente negativa, temos que ter em perspectiva que há uma coisa maior, Deus vai fazer. Amém? Essa perca, essa situação, não é para nós, porque nós não somos derrotados, nós somos mais do que vencedores. Amém? O céu é para os vencedores. Ao que vencer, considerei que se sente comigo no meu trono. Amém? No céu só vão estar vencedores. Os derrotados ficam na terra. Nós vamos vencer. Vamos ter uma atitude vencedora. Amém? Porque os verdadeiros vencedores vão estar com o Senhor para todo o sempre. Então, por vezes, e muitas vezes, né, achamos que dar testemunho é uma coisa difícil. Testemunhar não deve ser algo artificial, não, de maneira nenhuma, ou dar testemunho por obrigação, apesar, né, de ser uma obrigação do salvo, de alguma forma, porque nós deve haver amor e gratidão por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Amém? Paulo ele podia dizer, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar. Não faço mais do que a minha obrigação. Não sou maior por isso. Não. Faz parte da vida do cristão. Dar testemunho. Amém? Faz parte da vida natural do cristão. Amém? Pois que me importa essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Irmãos, aqui Paulo fala de uma obrigação, né? Irmãos, uma obrigação por gratidão. De alguma forma, uma atitude de gratidão por aquilo que o Senhor fez e está fazendo nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, que há abundância, diz aqui, Mateus 22,
Mateus 12:34, e temos que encarar isto pelo sentido positivo, né? O que é abundância no coração, disso fala a boca. Então, testemunhar deve ser algo natural. Amém? De graça recebeste, como disse o Senhor, quando mandou os seus discípulos, eles primeiro tiveram um encontro pessoal com Jesus. De graça receberam a paz, a alegria, a segurança, a salvação. Amém? Irmãos, então aquilo que de graça receberam, de graça partilhai. Amém? Indo pregai, disse Jesus, Mateus 10, 7 e 8, né? É chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Amém? É, na verdade, aquilo que, na verdade, o Senhor nos manda fazer, partilhar, na verdade, aquilo que de graça nós temos recebido também do Senhor. Amém? Para os primeiros cristãos, testemunhar de Jesus era natural, como eu já disse, fazia parte do seu dia a dia, não era nenhum esforço, não era alguma coisa forçada, eles simplesmente desejavam apresentar Jesus aos outros, mostrar a forma como Jesus estava cuidando das suas vidas, amém? Como é o caso desta mulher que nós temos visto no primeiro texto, a mulher samaritana. Olha, este homem falou-me até de duas coisas esquisitas, né? Falou-me de coisas que estavam ocultas, coisas que ela até nem queria mexer muito, coisas que até... Mas ele mexeu e mexeu bem, no sentido que saiu de cima dela, amém? O que é que ele mexeu? Até mexeu num assunto bem problemático de relações conjugais ou casamentos falhados, situações que a gente não percebe muito bem, uma vida de relacionamento falhada, né? Uma mulher mal amada, uma mulher mal de amores, uma mulher mal da vida, amém? Uma mulher incompreendida ou que compreendia mal também os outros, porque muitas vezes também o mal nunca está de um lado só, amém? Mas Jesus toca lá no ponto, amém? E ela, aquilo que impedia com que ela fosse a hora certa, juntasse com as outras mulheres a buscar água pela manhã, pela fresca, né? Ela ia mais tarde para não encontrar ninguém, ela agora vem e veio falar o assunto com toda a gente sem qualquer problema. Porquê? Porque ela ficou resolvida. Ela ficou resolvida. Irmãos, que nós possamos, na verdade, encontrar Jesus e experimentar a resolução de Deus para aquelas áreas que muitas vezes são complicadas. Ele tem sempre solução. Ele tem solução para todas as áreas da nossa vida, né? Agora, imagina, irmãos, vamos falar aqui, isto é um assunto escabroso, então, mas olha, ela tinha aquele assunto, né? Às vezes nós não queremos tocar, vamos ali, e é verdade, temos de ter cuidado nessas áreas, mas muitas vezes são áreas que são pesos enormes na vida das pessoas e que precisam ser tratados, as pessoas precisam ser restauradas, precisam ser curadas. Amém? Porque tem que andar com a sua vida para a frente. E nada melhor do que encontrar Jesus, experimentar essa água viva, esse refrigério, esse ânimo. Ela ganhou ânimo. Amém? Ela ganhou para encarar a vida, para seguir a lutar, na verdade, na vida, porque a partir daí ela não mais estava sozinha nos seus dilemas. O Senhor estava com ela. Amém? Então vamos ver alguns aspectos, vamos analisar porque é importante partilhar a nossa fé, a fé em Jesus aos outros. Amém? Jesus, Ele próprio... ok, já falamos isto aqui. Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Será que temos a consciência, será que todos nós temos a consciência, também já estivemos perdidos aos olhos de Deus? Às vezes parece que já nascemos na igreja. Bom, é verdade, como a Bia estava dizendo, e a Catarina, mas não é bem assim. Mesmo até o facto de vir de uma família com tradição cristã, todos nós temos de ter o nosso encontro com Deus. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Todos têm, aliás, alguns problemas acontecem por falta de conversão. Né? Há gerações que se vão reproduzindo sem haver conversões. Isso muitas vezes torna-se uma seita, torna-se uma religião. E muitas vezes, quando não há uma experiência do novo nascimento, há preceitos, há ideias, mas quando cada um tem uma experiência com Deus, experimenta o novo nascimento, amém, tudo é diferente. Então,
Deus, na verdade, Deus não tem netos, amém? Deus tem filhos, amém? Então que o Senhor nos possa ajudar, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos despertar. Em Romanos 3:23 diz: por todos os pecados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somente quando aceitamos Jesus, amém? Somente quando aceitamos Jesus é que nos tornamos filhos de Deus. Antes éramos apenas suas criaturas, não fazíamos parte da família, mas agora sim, amém? João 1 diz: todos quanto receberem deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, amém? Aliás, éramos ovelhas perdidas, como Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas que não estão no aprisco. Éramos, aos olhos de Deus, éramos como ovelhas perdidas, mas o bom pastor nos buscou, amém? E nos fez ovelhas suas, fez-nos povo seu, amém? Então, diante disto, será que a nossa maior demonstração, qual será a nossa maior demonstração de amor, amém? Àqueles que estão à nossa volta. Irmãos, nossa maior demonstração de amor àqueles que estão à nossa volta, irmãos, tem que ser exatamente isto. Nós precisamos partilhar, amém? Porque se as ovelhas, as pessoas não estão no redil, elas estão, na verdade, ao sabor do lobo, amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Então, testemunhar é contar a nossa experiência com Jesus aos outros, como Paulo, ele próprio, amém? Atos 22:15, porque hás de ser, o Senhor falou para ele, porque hás de ser sua testemunha para que com todos os homens do que tens visto e ouvido. Comunicar, Atos 2:20-21, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 1:3, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Então, testemunhar é contar alguma coisa que nós próprios experienciamos, né? Tivemos uma experiência pessoal, é partilhar, na verdade, aquilo que recebemos do Senhor. Irmãos, principalmente, irmãos, nós que estávamos mortos, nós que vivíamos uma vida pesada, triste, sem alegria, quando o Senhor, na verdade, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, diz que Ele nos vivificou, voltou a trazer a vida. Aliás, para alguns de nós, aí é que começou a verdadeira vida. Então, testemunhar é contar como era a nossa vida, amém? Mas aquilo que o Senhor fez, na verdade, e está fazendo, é cada de nós falar da nossa esperança que nós agora temos, amém? Eu sempre me lembro da minha própria experiência, vivia ainda bem adolescente, mas com medo do futuro, com medo da morte, com medo, né? Sabia que também, tendo consciência, nascer numa nação cristã, de um lugar chamado, não céu, mas um lugar de purgação ou de punição, ainda que no outro lugar exatamente ensinam esses dois lugares, a purga no purgatório e a punição no inferno. E eu sabia que não estava preparado para o céu, né? Mas no dia em que encontrei Jesus, foi exatamente isso que aconteceu. Uma paz tremenda, uma segurança tremenda encheu o meu coração. E é isso que eu posso testemunhar, na verdade, quando o Senhor me dá a oportunidade. Porque é aquilo que eu experimentei, é a minha vivência, amém? A paz, a segurança que eu recebi do Senhor, amém? Então, testemunhar é contar como era a nossa vida, como é o nosso presente e como será também o nosso futuro. Amém? Alguns aspectos também práticos. Amém? Para podermos também testemunhar. Nós temos, por acaso aqui na igreja tem vários, sim, tem deste material. Tudo isto é baseado neste folheto bem antigo do Bill Bright, que é Cruzada para Cristo, que é os 4 leis espirituais, né? Antigamente havia um folhetozinho, tudo baseado no mesmo. 4 passos para Cristo, outro fala de 5 passos, mas todos eles são baseados exatamente no mesmo. Amém? Este é um folheto que já deve ter mais de 35 anos, por aí.
Este também é baseado no mesmo. Amém? 4 passos para a paz com Deus. Este é um que eu mandei imprimir há alguns anos atrás. E também é exatamente, este fala 4 factos importantes que precisa saber, mas é tudo a mesma coisa. E também os chamados os 4 pontos, que é exatamente a mesma coisa, né? Só que este não tem letras. Este não tem letras, simplesmente temos a mensagem compartilhada. E também estes evangelhos de João, que eu não sei se ainda há, que era também de uma... Eles também exatamente têm aqui no final este outro Evangelho de João. Ele também tinha exatamente o plano da salvação baseado também nestes quatro passos, não é? Ou 4 leis espirituais. Vamos falar um bocadinho sobre elas, na verdade. Alguma coisa que os irmãos, a maior parte, já conhecem, mas é importante nós podermos também reviver ou relembrar para podermos pôr em prática. Amém? Às vezes as pessoas não sabem como evangelizar, né? Mas através dos 4 passos, através das 4 leis espirituais, através dos 4 pontos, né? Temos que, em primeiro lugar, a primeira lei espiritual, o primeiro passo aqui é o coraçãozinho, né? A primeira lei, Deus ama-nos e tem um plano maravilhoso para cada um de nós. É verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Fala aqui do amor de Deus. Este é o plano de Deus. Amém? O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele afirmou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? A questão é esta, né? Se Ele veio para que nós possamos ter vida em abundância, porque se Deus nos ama, porque é que muitos de nós, né? Porque é que não estamos a desfrutar dessa vida? Porque é que não estamos a desfrutar dessa paz, né? Aí encontramos então a segunda lei, né? Que tem a ver com o pecado. O pecado entrou no mundo e separou o homem de Deus, né? Os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, né? Então os problemas da vida surgiram porque o homem pôs Deus de parte, né? O homem desobedeceu a Deus e ainda hoje está vivendo assim. Há guerra, já isto, há aquilo. Porquê? Porque o homem põe Deus de parte, né? Porque o homem, na verdade, porque é que há tanta fome no mundo? Por causa da ganância, por causa do pecado, né? O dinheiro que é gasto em tanto armamento, aliás, os países, grande parte dos países melhor armados são os países onde há mais fome, onde as crianças têm mais miséria. Não é problema de Deus, é problema da ganância, é problema dos homens que se agarram ao poder e esse poder muitas vezes é perpetuado através de forças armadas muito bem apetrechadas. Deus não tem nada a ver com isso, né? O mundo infelizmente está no maligno, amém? E por isso ainda acontecem estas situações que não é do agrado de Deus, porque Deus tudo o que fez foi bom, amém? Deus tudo o que fez bem, amém? Isto, infelizmente, o pecado tem levado o homem a estar separado de Deus, viver de costas viradas para Deus, né? O homem, na verdade, espiritualmente, podemos dizer assim, o homem está morto, né? Efésios 2 diz que nós no passado, antes de conhecermos Cristo, também estávamos assim. Estávamos mortos em ofensas e pecados contra Deus, né? Então o pecado é o grande problema do homem, né? E para... Veja, Jesus disse, é verdade, todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado, né? O homem tem feito, na verdade, tentativas de chegar a Deus, né? Porque sente necessidade de ter paz. Então ele tenta chegar a Deus, e muitas vezes não é bem o chegar a Deus, é muitas vezes até o aliviar a sua própria consciência, através das boas obras, através de filosofias, através do saber e tantas outras de práticas religiosas e por aí fora. O homem tenta, na verdade, muitas vezes acalmar a sua própria consciência que o acusa, mas não consegue ser verdadeiramente ter essa paz verdadeira, porque essa paz só vem quando nós podemos conhecer o amor de Cristo. Amém? Então, Jesus, encontramos aqui a cruz. Jesus é a resposta de Deus, amém, à nossa
à nossa necessidade. Né? Aquilo que nós não conseguimos fazer pelas nossas forças, pelas nossas boas obras, encontrar essa paz, nos ter essa ligação com Deus da bênção. Amém? Jesus, ele veio exatamente para tratar daquilo que nos separava de Deus, que era o pecado. Diz lá em 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que agora nós, mortos para os pecados, possamos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. João 8,36, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, irmãos, somos desafiados a testemunhar, pois não vou falar todo o folheto, mas somos desafiados a testemunhar do Senhor. Devemos testemunhar de Jesus que levou os nossos pecados, morrendo na cruz, em nosso lugar. Ele fez isso para nos dar uma nova vida, tocar o nosso espírito, né, que estava morto, para nos dar vida, para nos limpar os nossos pecados. Amém? Devemos então dar testemunho de Jesus. Devemos testemunhar de Jesus. É a única maneira de qualquer pessoa chegar a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único caminho. Aliás, lá em a sociedade, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Amém? E é verdade, irmãos, só o Senhor. Não há mais que um caminho. Só Jesus, Ele é o caminho. A pessoa, na verdade, precisa conhecer Jesus. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu tenho um santinho preferido, tenho esta devoção. E olha, se esses santinhos ou se esses mediadores resolvessem, porque é que Deus enviaria Jesus a sofrer tanto? Né? Se afinal essas pessoas pudessem resolver o nosso problema para com Deus. Né? Foram boas pessoas, foram pessoas que algumas até foram mártires, deram a sua vida pela fé cristã, mas o único que deu a vida por nós foi Jesus Cristo. O único que deu a vida por nós foi Jesus Cristo. Então somos desafiados a dar testemunho. Devemos dar testemunho para as pessoas poderem se relacionar com Deus. Né? Para que as pessoas possam se relacionar com Deus, eles têm que tomar uma decisão. Né? Têm que receber Jesus como seu único e suficiente Salvador para poder nascer de novo. Amém? Todos, quando receberem deles o poder, serem feitos filhos de Deus. Temos que aceitar Jesus. E isto é uma coisa que lembra-me na minha igreja local. No tempo em que eu converti, havia vários grupos de rua durante a semana, pessoas de várias idades, alguns aposentados, e eles sempre, todas as semanas, estavam dando relatórios nos cultos de oração de quantas pessoas tinham aceitado Jesus. Amém? De quantas pessoas tinham aceitado Jesus. Alguns não vinham à igreja, mas ficava o contacto para futuras visitas. Outros vinham à igreja, irmãos, mas sempre que a gente vê o coração da pessoa se abrir, né? Porque é que não perguntar se ela quer aceitar Jesus e nós orarmos por ela, para que ela possa experimentar também a paz de Deus, o perdão de Deus. Amém? Devemos o fazer. Amém? Quando estamos com alguém conhecido, com alguém familiar, com algum colega de trabalho, quando se proporcionar situações, amém, para falarmos das coisas espirituais, porque não levar a pessoa a Cristo e desafiá-la para tomar uma decisão para Cristo. Amém? Eu acredito exatamente, quando a pessoa aceita Cristo, eu acredito que de coração a coisa não vai ficar por ali, porque eu acredito que Deus começa logo ali uma obra. Eu tenho conhecimento de pessoas que, olha, naquele dia dormiram tão bem, né, que já vieram para a igreja com alívio. Não é? Antes de vir à igreja já tinham experimentado a paz de Deus, o descanso de Deus. Amém? Irmãos, levar as pessoas a experimentar Cristo. Amém? Depois é muito mais fácil, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, que possamos dar testemunho da fé. Amém? Possamos dar testemunho com as pessoas que estão à nossa volta. Jesus deseja que possas testemunhar da tua fé nele aos outros, né? Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Somos embaixadores, como diz 2 Coríntios 5:20, 1 Pedro 3:15, estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer pedir razão da esperança que há
em vós. Por isso é importante também nós temos o nosso tempo devocional com Deus, o nosso tempo de oração, a nossa meditação bíblica, mas também não ficar demasiadamente ansiosos quando estamos diante de alguém, porque o Senhor Jesus, Ele próprio disse, amém? As coisas vão acontecer naturalmente, né? Porque o Espírito Santo vai nos ajudar. E quantos irmãos vêm falar comigo, oh irmão, eu não estava à espera, siam-me estas palavras, nem sei porque é que falei assim, onde é que fui buscar essa... Claro, amém? Quando temos este desejo, o Espírito Santo ajuda também a dar-nos o testemunho, porque muitas vezes as coisas acontecem naturalmente, não há o forçar de uma situação, conversa puxa conversa e, olha, a pessoa está em desespero, a pessoa está oprimida e nós temos a oportunidade de dar testemunho e trazer um alívio também para a pessoa que está ao nosso lado. Amém? À nossa volta. Então, Provérbios 11, versículo 30 diz assim: o fruto da justiça é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. O que ganha almas, sábio é. Encontrei esta imagem muito interessante. É tempo de nos preocuparmos com as almas, né? E aqui parece aqui tipo alguém do resgate, um salvador, podemos dizer assim, alguém que vem fazer um resgate ali em suspensão, né? Jesus é a rocha, a corda é a igreja, e a alma sem Jesus está lá em baixo, né? Mas também é exatamente isto, irmãos. Aqueles que vão, amém, precisam também de estar ligados à igreja, apoiados pela igreja. Por isso é que nós somos chamados também a orar uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Então eu queria concluir exatamente relembrando o último texto que nós lemos já há bocadinho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele. E ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa das suas palavras. E disse à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Hoje demos uma pequena introdução, lá para setembro, outubro. Podemos depois falar em duas sessões um bocadinho mais desenvolvido, como dar testemunho do Senhor. Mas, irmãos, acima de tudo, dar testemunho não é inventar nada, é falar aquilo que aconteceu connosco. É falar aquilo. Irmãos, o verdadeiro testemunho é aquilo que aconteceu connosco. Amém? É verdade que lembro-me um irmão, uma vez veio falar comigo, assim, oh irmão, olha, porque eu tinha mandado um DVD com um testemunho de alguém, pronto, um testemunho muito dramático, podemos dizer assim, de alguém que passou por uma vida muito conturbada. E lembro-me quando encontrei com aquela pessoa, aquele irmão, oh irmão, eu tenho um testemunho para dar, mas não é igual ao do irmão tal, assim, mas é o seu testemunho, não é? Então quero ouvi-lo. E foi um testemunho maravilhoso de transformação de vida, amém? Às vezes não temos que andar lá a chafurdar no lixo todo, né? Mas cada um, amém? Sabe, um grande testemunho, até muitas vezes um grande testemunho costumo muitas vezes falar para os jovens, é o Senhor nos livrar de ir lá chafurdar no lixo. É um grande testemunho. Muitas vezes, quando passamos, as tentações vêm, os convites vêm, mas nós permanecemos ali, permanecemos fiéis e podemos experimentar mais de Deus na nossa vida. O grande testemunho é nós experimentarmos a presença de Deus, a alegria de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida é um grande testemunho. Amém? Então, há muitos testemunhos, cada um tem as suas experiências com Deus, então dê testemunho, principalmente daquilo que está vivendo hoje, da paz, da segurança que você tem hoje na sua vida, amém? Podemos não ser as pessoas mais prósperas no sentido monetário, material do mundo, mas eu acredito que todos nós somos prósperos interiormente, em paz, em segurança, e o Senhor está cuidando da nossa vida. Isso é uma coisa tremenda, ter esta consciência. Nós podemos
Eu sei que há dificuldades, mas a maior parte de nós, às vezes há uma situação ou outra, né? Mas a maior parte de nós consegue dormir sem a consciência estar a acusar. Amém? E aqueles que ainda têm algum problema, Deus vai dar vitória. É só isso que eu vejo. Deus vai dar vitória.